Algo profundo está acontecendo dentro de você e talvez nem perceba. Há sinais discretos, movimentos internos, situações inesperadas que parecem meras coincidências, mas que na verdade revelam algo maior. Deus está moldando seu coração para algo que mudará completamente a direção da sua vida. Hoje, você vai entender cada uma dessas provas, descobrir o porquê desse processo e perceber que aquilo que você achava ser caos pode ser, na verdade, o início da construção de algo grandioso. E antes que avance, saiba disso. O que está prestes a ouvir pode fazer você enxergar sua fase atual com olhos totalmente diferentes. Esse tipo de transformação não começa com clarões ou respostas imediatas. Começa com incômodos silenciosos, com decisões que parecem difíceis e com perguntas que você tenta esconder até de si mesmo. Muitas dessas mudanças internas não surgiram do nada. Elas foram permitidas para preparar você para responsabilidades que talvez ainda não consiga imaginar. E o curioso é que muitos tentam escapar desse processo porque não entendem o que está acontecendo. Mas é justamente nessa confusão que Deus costuma agir com mais precisão. Quando a vida perde a previsibilidade, quando pessoas se afastam, oportunidades mudam de direção e você sente que algo dentro de você está sendo puxado para um novo rumo, é aí que surge a primeira pista de que Deus está modelando sua essência. Não é punição, não é descaso, é lapidação. O coração humano não se fortalece em estabilidade absoluta. Ele se fortalece quando entende que existe um propósito que não depende exclusivamente de suas escolhas, mas também da intervenção divina. E é nessa intervenção que muita gente tropeça, porque Deus age de formas que não seguimos com facilidade. Ele mexe em áreas que você preferiria manter intactas, abre memórias antigas, questiona hábitos enraizados, reorganiza afetos, impulsiona passos que você jamais daria sozinho. E quando isso começa a doer, muitos acham que estão perdidos, mas a verdade é outra. Esse tipo de desconforto quase sempre indica que algo maior está prestes a surgir. Você vai perceber isso enquanto caminhamos juntos pelos sinais que revelam esse processo divino. E há um detalhe nesse caminho que pouca gente nota, mas que pode mudar tudo. Existe um motivo específico pelo qual Deus escolheu exatamente este momento para moldar seu coração. E ele está escondido atrás de algo que talvez você ainda não conectou. Essa peça faltando na sua compreensão é o que torna tudo tão interessante. E também o que pode surpreender você mais à frente. Quando Deus decide moldar alguém, ele começa mexendo nas prioridades. Aquilo que antes parecia essencial perde força e novas convicções começam a nascer de dentro para fora. Você se pega repensando relações, revendo escolhas, ajustando hábitos que antes chamava de normais. Essa reorganização silenciosa é uma das evidências mais fortes de que ele está preparando o terreno para algo que exige maturidade emocional e espiritual. Nada disso é acidental. E quanto mais você tenta evitar, mais forte a mudança insiste em aparecer. Outra prova clara é o aumento da sensibilidade. Coisas que antes você tolerava com facilidade começam a incomodar profundamente. Palavras que passavam despercebidas agora atingem você de maneira diferente. Situações que antes eram comuns começam a gerar desconforto. Isso não acontece porque você ficou frágil, mas porque seu coração está sendo treinado para discernir melhor o que somará e o que desviará você do destino que está sendo construído. E talvez o ponto mais marcante desse processo seja a maneira como Deus começa a remover acessos. Pessoas que você nunca imaginou que se afastariam vão embora. Oportunidades que pareciam perfeitas se fecham de repente. Caminhos que antes eram óbvios perdem sentido. Isso não é rejeição, não é azar, não é falha, é filtragem divina. Deus retira o que poderia corromper o que ele está prestes a fazer. E essa seleção, mesmo dolorosa, sempre guarda um propósito que só é entendido quando o novo ciclo começa.
Às vezes, você sente que suas emoções estão uma bagunça, que seus pensamentos estão confusos, que suas decisões parecem incertas. É justamente aí que a obra fica mais evidente. Não porque você perdeu o controle, mas porque Deus está tirando você daquilo que te limitava para colocar em algo que exige uma estrutura mais forte, mais consciente e mais preparada. É como se Ele reorganizasse seus sentimentos para abrir espaço para um senso de missão que você ainda não assumiu completamente. Antes de seguirmos para as próximas evidências, quero que faça algo importante para fixar o que está acontecendo agora. Comente a frase: "Meu coração está sendo preparado para algo maior". Escreva exatamente assim nos comentários para declarar isso sobre sua vida e reforçar essa verdade dentro de você. Há momentos em que Deus decide trabalhar em áreas que você sequer sabia que precisavam ser transformadas. Não é raro perceber que certos padrões emocionais começam a ruir, pensamentos antigos perdem força e hábitos que você repetia sem pensar passam a incomodar. Isso acontece porque Ele está remodelando sua maneira de reagir ao mundo. Não é uma reforma superficial, é uma reconstrução interna que exige sinceridade, coragem e uma dose profunda de humildade. Esse processo também traz uma espécie de realinhamento espiritual. De repente, você sente necessidade de se aproximar mais de Deus, mesmo sem entender exatamente o porquê. As orações passam a ter mais significado, os momentos de silêncio ganham profundidade e a busca por respostas deixa de ser impulsiva para se tornar intencional. É como se sua alma estivesse sendo treinada para reconhecer algo que ainda não chegou, mas que já produz impacto antes mesmo de se revelar. A paciência também começa a ser moldada. Talvez você perceba que aquilo que antes gerava explosões emocionais agora provoca reflexão. Reações impulsivas diminuem e vem um desejo crescente de pensar antes de agir. Isso não é maturidade surgindo por acaso. É Deus fortalecendo sua base emocional para que você possa sustentar responsabilidades futuras sem que o peso destrua sua estabilidade. Ele molda sua capacidade de esperar, porque sabe que sem isso você não estaria pronto para o que virá. Outra prova relevante é quando você começa a sentir um certo deslocamento em ambientes que antes pareciam confortáveis. Não é desconforto social, é uma sensação de que você cresceu internamente e não cabe mais em conversas, hábitos ou ciclos que antes pareciam normais. Esse sentimento não deve ser visto como perda, mas como avanço. Deus está tirando você do nível antigo para colocá-lo em outro, e esse deslocamento é o aviso antecipado dessa transição. E o mais curioso é que, quando esse processo começa a se tornar evidente, há sempre algo invisível acontecendo nos bastidores, algo que você ainda não percebe, mas que está prestes a se encaixar como peça essencial no propósito que Deus está desenhando. É justamente esse elemento escondido que torna essa fase tão intensa e tão reveladora. Outra forma clara de perceber que Deus está moldando seu coração é quando Ele começa a trabalhar na sua resistência interior. Situações que antes você consideraria insuportáveis, agora servem de aprendizado. Conflitos, decepções e até períodos de silêncio divino se transformam em oportunidades de fortalecimento. Você passa a entender que fé não é ausência de dor, mas firmeza mesmo quando tudo parece instável. Além disso, a maneira como você enxerga as pessoas muda de forma profunda. Deus começa a expandir sua empatia, permitindo que você compreenda dores que antes não eram visíveis para você. Você passa a ouvir mais, julgar menos e, principalmente, sentir mais responsabilidade pelas pessoas que fazem parte da sua vida. Esse aumento de sensibilidade não é fraqueza, é sinal de que Deus está preparando você para lidar com destinos que exigem compaixão e clareza emocional. Outra evidência aparece quando suas expectativas começam a mudar. Você deixa de correr atrás de validações e passa a focar em constância, propósito e autenticidade. Coisas que antes preenchiam superficialmente já não satisfazem. O que te alimenta agora
é diferente. Você percebe que está ficando mais seletivo com aquilo que deixa entrar no seu coração. E isso é fruto de uma intervenção divina que está moldando sua identidade. E é nesse ponto que um detalhe sutil começa a surgir. Você passa a sentir que algo está vindo em sua direção, mesmo sem saber exatamente o que é. Um pressentimento, uma inquietação, um movimento interno que não se encaixa totalmente, mas que também não desaparece. Esse tipo de percepção é um dos sinais mais fortes de que Deus está reorganizando sua história de dentro para fora. É como se uma preparação invisível estivesse avançando, enquanto você aprende a lidar com níveis emocionais que antes não dominava. Antes de avançarmos, preste atenção em algo importante. Existe uma razão específica para esse sentimento de antecipação que está crescendo dentro de você. E ela está diretamente ligada a algo que Deus ainda não revelou, mas que será determinante nos próximos passos. Esse ponto escondido, esse algo a mais, é o que vai finalmente conectar tudo o que você está vivendo agora. À medida que Deus molda seu coração, surge um movimento interno que poucas pessoas percebem no início: a busca por clareza. Você começa a questionar por que certas emoções aparecem de repente, por que algumas mudanças parecem inevitáveis e por que determinados ciclos precisam se encerrar. Essa inquietação não é falta de fé, é sinal de alinhamento. Quando a alma começa a procurar respostas mais profundas, é porque Deus está abrindo espaço para uma compreensão que só virá quando você estiver emocionalmente preparado. Outra transformação marcante acontece na forma como você lida com frustrações. Antes, qualquer contratempo parecia uma derrota. Agora, você começa a enxergar padrões, entender lições e perceber que alguns obstáculos não surgiram para impedir seu avanço, mas para reorganizar sua rota. Deus usa cada tropeço como ferramenta de refinamento. E quando você entende isso, as quedas deixam de ser fins e se tornam pontos de virada. A sensibilidade espiritual também aumenta. Não no sentido místico, mas na percepção do que faz ou não sentido dentro do propósito que está sendo construído. Você passa a reconhecer quando algo tem paz e quando algo apenas parece bom, mas não combina com o que Deus quer formar em você. Essa distinção é uma das habilidades mais poderosas que ele desenvolve em quem está prestes a viver algo significativo. Também é comum que você passe por fases de introspecção mais profundas. Não porque esteja se afastando do mundo, mas porque Deus está chamando sua atenção para dentro. Algumas pessoas ao seu redor não vão entender esse recolhimento, mas ele é necessário. É nesse silêncio que Deus organiza pensamentos, cura feridas antigas e reposiciona você emocionalmente para o que está vindo. Esse recolhimento não deve ser visto como fraqueza, mas como preparação. E há um detalhe curioso. Justamente quando você começa a sentir que está entendendo o processo, algo inesperado acontece. Uma conversa, uma mudança repentina, uma oportunidade, uma dúvida que vira a chave e revela que ainda há mais sendo trabalhado em você. Essa surpresa é parte essencial do molde divino e é uma das razões pelas quais esse caminho nunca é previsível, mas sempre necessário. Outra evidência clara de que Deus está moldando o seu coração é quando ele começa a te conduzir a decisões mais sábias, mesmo quando você não entende completamente o porquê. Você sente uma espécie de travamento diante de opções que antes parecem razoáveis e uma inclinação diferente para atitudes que carregam mais responsabilidade. Isso não é acaso. É Deus te ensinando a escolher com maturidade aquilo que sustentará o propósito que Ele está preparando. Além disso, você passa a sentir uma necessidade crescente de se afastar de padrões que antes eram comuns. Não porque alguém te obrigou, mas porque algo dentro de você começa a rejeitar comportamentos que não combinam mais com sua nova fase. Essa mudança interna pode assustar no início, porque dá a impressão de que você está perdendo versões antigas de si mesmo.
Mas a verdade é que Deus está apagando o que enfraquecia sua caminhada para abrir espaço para o que fortalecerá sua identidade futura. Outra mudança inevitável aparece nas suas convicções. Ideias que antes você defendia com naturalidade começam a ser repensadas. Opiniões endurecidas se tornam mais flexíveis. Certezas absolutas passam a ser questionadas com humildade. Deus não molda apenas emoções, Ele molda percepções, valores e a forma como você enxerga o mundo. E aos poucos, você percebe que está se tornando alguém mais consciente, mais estável e mais intencional. E quando essa transformação se aprofunda, surge algo que muitos tentam ignorar. Deus começa a mostrar claramente o que você precisa deixar para trás. Às vezes é um hábito, às vezes uma amizade, às vezes um caminho profissional. Não significa que tudo ao redor esteja errado, mas que certas coisas não combinam mais com o futuro que Deus está construindo em você. O desafio é aceitar essa remoção, porque ela sempre abre espaço para algo maior, mesmo quando ainda não é possível enxergar. Antes de continuarmos, fique atento a um ponto essencial. Existe uma conexão entre essas mudanças internas e um evento que ainda não aconteceu, mas está se aproximando. Quando essa peça se revelar, tudo o que você está vivendo agora fará sentido de um jeito surpreendente. E é justamente essa parte ainda oculta que mantém o processo tão profundo e tão necessário. Quando Deus molda seu coração, uma das mudanças mais perceptíveis é a forma como você passa a reagir ao silêncio. Antes, o silêncio parecia abandono. Agora, ele começa a parecer instrução. Deus fala de muitas maneiras, mas em alguns momentos, ele escolhe falar justamente através da quietude. E somente quem está sendo moldado percebe isso. Esse tipo de silêncio não machuca, ele direciona. É um convite para que você escute algo mais profundo do que palavras. Outra marca importante desse processo é que você começa a enxergar sentido até nas situações que parecem desconexas. Aquilo que antes você classificava como perda, agora se apresenta como parte do caminho. Problemas antigos revelam novas lições. Relacionamentos que chegaram ao fim deixam maturidade no lugar, e circunstâncias confusas se tornam uma espécie de trilha que aponta para um futuro que você ainda não alcançou, mas já começou a sentir. Também é possível notar que sua forma de lidar com as emoções está se refinando. Você deixa de se afogar nelas e passa a observá-las com mais clareza. Raiva, tristeza, ansiedade, esperança, tudo passa a ser compreendido com mais profundidade. Não é que você deixe de sentir, você passa a interpretar. E essa habilidade é parte essencial do que Deus está formando. Porque um coração moldado precisa ser capaz de filtrar as emoções sem ser guiado cegamente por elas. Outro ponto transformador é quando você percebe que sua fé deixa de ser apenas crença e se torna confiança prática. Não é teoria, é decisão. Você passa a agir mesmo sem ver toda a rota, passa a se mover mesmo sem todas as respostas, passa a se posicionar mesmo sem garantias humanas. Isso acontece porque Deus está fortalecendo a estrutura interna que sustentará responsabilidades maiores. Fé madura é construída justamente aqui. E há algo intrigante nesse estágio. Quanto mais você se desenvolve internamente, mais Deus começa a te expor a oportunidades que revelam se o que você aprendeu está realmente enraizado. Essas situações parecem pequenas, mas carregam um peso enorme, e uma dessas oportunidades específicas será decisiva no que vem a seguir. À medida que o processo avança, Deus passa a ampliar seu senso de propósito, não necessariamente mostrando o destino completo, mas te revelando pequenas pistas, pequenas direções, pequenos impulsos que, somados, apontam para algo maior. É como se ele te permitisse ver apenas o suficiente para dar o próximo passo com segurança, sem entregar tudo de uma vez. Isso faz você crescer em confiança e dependência,
e fortalece sua capacidade de caminhar sem precisar controlar cada detalhe. Outra evidência desse molde divino é que sua sensibilidade para distinguir o que é genuíno do que é apenas aparência se torna mais forte. Você passa a identificar intenções, sentimentos e até ambientes que já não combinam com a sua nova fase. Deus afia sua percepção para que você não seja enganado por aquilo que parece bom, mas que não pertence ao seu futuro. Essa clareza é uma das ferramentas mais importantes para evitar distrações ao longo do caminho. Além disso, surge um desejo crescente de se alinhar com coisas que edificam sua fé. Você passa a buscar conteúdo que fortalece e evita aquilo que te enfraquece. Passa a selecionar melhor seus diálogos, suas influências, suas referências. Isso acontece porque Deus está expandindo sua consciência espiritual para que você consiga sustentar aquilo que Ele está preparando. Seu coração começa a rejeitar automaticamente o que não nutre sua alma. Outra mudança notável surge na forma como você lida com expectativas futuras. Em vez de ansiedade, aparece uma sensação de preparação. Você não sabe exatamente o que virá, mas sente que está sendo preparado para algo que exigirá coragem, responsabilidade e maturidade. E esse sentimento se intensifica quando Deus começa a criar conexões inesperadas entre eventos que antes pareciam aleatórios. Quando essas peças começam a se encaixar, a percepção do propósito se torna mais nítida e há algo ainda mais profundo acontecendo nos bastidores. Existe um motivo específico para esse alinhamento repentino, algo que está surgindo silenciosamente e que, quando finalmente aparecer, vai mostrar por que Deus precisou trabalhar tão profundamente em áreas que você nem sabia que estavam fragilizadas. Esse ponto escondido, ainda fora do seu alcance, é a chave do próximo nível do processo. Outro sinal de que Deus está moldando seu coração aparece na forma como você começa a lidar com a própria identidade. Aos poucos, Ele remove rótulos antigos, memórias que pesavam e percepções distorcidas que você carregou por anos. A sensação é de que você está se reencontrando, percebendo versões suas que ficaram escondidas por medo, trauma ou insegurança. Esse resgate interno não é imediato, mas é profundo e sempre revela algo que você nunca imaginou ter perdido. Além disso, você passa a reconhecer uma força que não tinha antes. Não é arrogância, não é autoconfiança vazia. É uma firmeza silenciosa, uma convicção interna que cresce mesmo quando tudo ao redor parece instável. Esse fortalecimento é intencional. Deus não molda apenas para curar, Ele molda para capacitar. Ele sabe o que você enfrentará adiante e, antes que isso aconteça, prepara a força emocional necessária para que você não seja abalado facilmente. Outra mudança perceptível surge quando você começa a se afastar, de forma natural, de ambientes que alimentavam sua fragilidade. Conversas que antes te envolviam já não fazem sentido. Atitudes que você tolerava passam a incomodar. E mesmo quando tenta permanecer onde estava, algo dentro de você te puxa para longe. Isso acontece porque Deus está reposicionando sua vida para um novo cenário. Um cenário que não combina com antigas versões suas. A forma como você enxerga suas lutas também muda. O que antes parecia azar, desordem ou injustiça, agora começa a ter camadas de interpretação diferentes. Você começa a perceber que até os desafios mais difíceis carregam sementes de transformação, caminhos para a maturidade e direções que você jamais teria escolhido por vontade própria. O olhar passa a ser mais nítido, mais profundo, mais consciente. E existe um detalhe interessante que surge bem aqui. Quanto mais você se fortalece, mais Deus começa a te expor a situações que revelarão o tamanho real da mudança que está acontecendo. Uma dessas situações, que parece pequena agora, será o ponto onde tudo o que você está aprendendo será colocado à prova de um jeito inesperado. Quando Deus molda seu coração,
ele também amplia sua capacidade de confiar no tempo dele. Você começa a perceber que certas coisas precisam de maturação, que algumas portas só se abrem quando você está realmente pronto e que, em outras situações, a espera não é atraso, mas proteção. Esse entendimento modifica sua forma de lidar com a vida, reduz a ansiedade e fortalece sua paciência para aceitar processos que você antes resistia. Outra evidência que se intensifica nessa fase é a percepção de que você não precisa mais se provar para ninguém. Deus trabalha seu interior de maneira tão firme que validações externas deixam de ter peso. Você passa a agir com mais tranquilidade, sabendo que o valor que carrega não depende do olhar alheio. Esse tipo de segurança emocional é fundamental para o que virá, porque evita que você desvie do caminho por causa de opiniões temporárias. A forma como você lida com relacionamentos também muda. Deus começa a destacar quem realmente soma, quem te fortalece, quem te ajuda a crescer. E também expõe quem já não caminha no mesmo propósito. Às vezes isso dói, porque envolve ciclos que se encerram, mas essa reorganização é essencial para que você avance sem carregar vínculos que já não acompanham seu ritmo espiritual e emocional. Outra transformação forte é quando você percebe que sua sensibilidade para perceber a vontade de Deus está ficando mais nítida. Não é sobre ouvir uma voz audível, é sobre sentir a direção certa, entender quando algo traz paz verdadeira e identificar quando algo parece atraente, mas não tem propósito. Essa clareza é um dos sinais mais fortes de que seu coração está sendo moldado para algo grande, porque decisões importantes exigirão essa precisão interna. E antes de irmos para a próxima etapa desse processo, quero pedir algo simples, mas poderoso. Se essa mensagem está fazendo sentido para você e se você sente que está vivendo esse molde divino, deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Isso ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas que estão passando pela mesma transformação. À medida que o processo avança, Deus começa a revelar áreas internas que você nunca soube que precisavam de cura. São sentimentos guardados, memórias que pareciam esquecidas e marcas que você acreditava não influenciar mais sua vida. Mas, ao revisitar essas partes sensíveis, Ele não está te expondo à dor gratuitamente. Está te mostrando que para receber algo grandioso, primeiro é necessário remover o que impede seu coração de avançar com liberdade. Não é fácil, mas é essencial. Outro aspecto marcante dessa fase é a forma como você começa a responder ao desconhecido. Antes, qualquer mudança gerava medo. Agora, surge um tipo diferente de reação. Uma curiosidade madura, uma vontade de descobrir o que Deus está preparando. O temor não desaparece completamente, mas deixa de paralisar. Isso demonstra que seu coração já está mais estável, mais preparado para andar sem ver todo o caminho. Esse crescimento também se manifesta quando você percebe que sua visão sobre propósito deixa de ser algo distante e passa a se tornar parte da sua rotina. Deus começa a alinhar suas ações diárias com aquilo que Ele está construindo em você. Pequenas atitudes ganham peso espiritual e decisões antes insignificantes começam a refletir a mudança interna que está acontecendo. É como se Ele estivesse organizando tudo ao seu redor para te aproximar do próximo passo. A forma como você avalia suas limitações também se transforma. Deus não apenas fortalece o que você já tem, Ele também ilumina áreas em que você subestimou seu potencial por muito tempo. Você percebe dons que estavam adormecidos, habilidades que nunca foram exploradas e capacidades que surgem justamente quando você mais precisa. Esse florescimento é uma prova clara de que Ele está preparando você para algo que exigirá exatamente essas novas ferramentas. E há um ponto interessante nessa etapa. Quanto mais Deus revela sobre você, mais Ele começa a mostrar que há algo maior por trás de cada mudança que acontece. Existe uma peça do plano que ainda não apareceu,
mas que está prestes a ligar tudo o que você viveu até aqui. E quando isso acontecer, a compreensão será instantânea. Outro sinal poderoso de que Deus está moldando seu coração é a forma como Ele afina sua sensibilidade para identificar aquilo que não vem dele. Antes, era fácil confundir opiniões alheias com direção divina, mas agora você percebe com mais clareza quando algo não carrega propósito. Essa nitidez protege você de compromissos precipitados, impulsos emocionais e escolhas que poderiam atrasar aquilo que está sendo construído dentro de você. O processo também desperta um senso de responsabilidade mais forte. Você começa a sentir que não pode tratar sua vida de maneira aleatória, porque entende que cada decisão agora é parte de algo maior. Essa maturidade não nasce da pressão, mas do reconhecimento de que Deus confiou a você algo valioso. E quando Ele confia, Ele capacita, e essa capacitação emocional começa a ficar cada vez mais evidente. Outra mudança significativa acontece quando você percebe que a forma como busca orientação está mais profunda. Você não procura respostas rápidas, procura direção verdadeira, não se contenta com atalhos emocionais, prefere caminhar com firmeza, mesmo que isso exija tempo. Esse tipo de postura é prova de que Deus está preparando você para carregar algo que não pode ser sustentado por imaturidade ou impulsividade. Você também começa a notar que sua visão sobre o futuro fica menos confusa. Mesmo que ainda não veja o plano completo, existe uma sensação de segurança que cresce silenciosamente. É como se Deus estivesse ajustando sua percepção para que você consiga caminhar com estabilidade, mesmo sem ver todas as etapas. Esse equilíbrio interno é uma das grandes evidências de que Ele está prestes a te conduzir a algo que exigirá coragem e firmeza. E dentro desse cenário de preparação, existe um elemento que ainda está oculto, algo que Deus está guardando para o momento certo e que trará clareza sobre por que Ele mexeu tão profundamente em cada área da sua vida. Quando essa revelação chegar, tudo o que parecia desconexo será reorganizado de maneira tão precisa que você reconhecerá: nada do que viveu foi por acaso. Quando o processo chega a esse ponto, você começa a perceber que algo dentro de você mudou de forma definitiva. Não é uma emoção passageira, não é um impulso momentâneo, é uma percepção clara de que a pessoa que você era já não consegue voltar a existir exatamente como antes. Deus não molda para manter tudo igual, Ele molda para transformar. E essa transformação, mesmo silenciosa, se torna evidente nos seus passos, nos seus gestos e até no modo como você enxerga a si mesmo. Outra evidência marcante é a forma como você passa a enxergar oportunidades com mais maturidade. Aquilo que antes te atraía por aparência ou impulso, agora é analisado com intenção e propósito. Você já não aceita qualquer caminho só porque parece interessante. Você busca aquele que se alinha com o que Deus está formando. E essa seletividade não é orgulho, é fruto de consciência espiritual e emocional, algo que só surge quando o coração já foi trabalhado. Também se torna perceptível que sua sensibilidade para reconhecer proteção divina aumenta. Portas que não se abriram deixam de ser frustrações e passam a ser entendidas como cuidado. Pessoas que se afastaram deixam de ser vistas como perdas e começam a ser compreendidas como libertações. Deus afina sua visão para que você perceba que Ele não está tirando nada de você. Está fazendo espaço para o que realmente pertence ao seu futuro. Você ainda percebe outra mudança importante: a capacidade de perdoar com mais facilidade. Não porque o que fizeram a você deixou de doer, mas porque Deus está aliviando o peso emocional que antes você carregava. Ele limpa áreas que estavam presas a mágoas antigas, ressentimentos profundos e feridas que impediam seu crescimento. O perdão se torna menos sobre o outro e mais sobre sua liberdade emocional. E isso revela que o trabalho interno está quase completo.
E aqui surge algo decisivo. Quanto mais seu coração amadurece, mais você sente que está muito perto de uma revelação que mudará sua visão sobre tudo o que viveu nos últimos tempos. Existe um ponto final nesse processo que ainda não foi mostrado, mas está prestes a aparecer. E quando surgir, você entenderá por que Deus precisou trabalhar tão profundamente em cada detalhe. Quando o processo se aproxima do fim, você percebe que sua forma de caminhar muda completamente. Seus passos ficam mais firmes, seus pensamentos mais claros e suas emoções mais equilibradas. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque Deus te moldou para encarar cada desafio de forma consciente e madura. O que antes te derrubava, agora te fortalece. O que antes te confundia, agora te direciona. Isso é prova de que o trabalho dele dentro de você foi real. Outra mudança poderosa é a forma como você passa a enxergar o propósito que Deus está construindo na sua história. Ele não se revela apenas como uma ideia distante, mas como algo que se materializa na sua rotina, nas suas decisões e até nas pessoas que ele coloca no seu caminho. O propósito deixa de ser um destino e passa a ser um estilo de vida, uma jornada intencional onde cada passo tem significado. Você também percebe que sua fé amadureceu de uma forma que nunca tinha experimentado. Agora você não confia em Deus apenas quando tudo vai bem. Você confia quando não entende, confia quando dói, confia quando a resposta ainda não chegou. Esse nível de confiança não nasce de teorias, nasce de transformação. É fruto de cada lágrima, cada silêncio, cada mudança interna que ele conduziu com precisão. E então, quase sem perceber, você começa a entender o motivo de tudo. Cada desconforto, cada afastamento, cada porta fechada, cada mudança inesperada. Deus não moldou seu coração por acaso. Ele preparou você porque algo grandioso realmente está vindo. Algo que exige maturidade emocional, estabilidade espiritual, clareza de propósito e uma fé que não se abala com qualquer vento. Você não está sendo preparado para algo pequeno, está sendo preparado para carregar peso espiritual, impacto e influência que só um coração amadurecido consegue sustentar. E agora que chegamos ao final desse processo, existe uma verdade que você precisa guardar dentro de si. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada detalhe fez parte da construção de alguém que está pronto para ir além. Deus moldou seu coração porque Ele sabe exatamente onde quer te levar. E quando esse novo ciclo começar, você reconhecerá que tudo valeu a pena. Porque Deus não lapida sem propósito. Ele transforma para elevar, Ele prepara para revelar, Ele forma para enviar.